Eu achei tão interessante essa sátira que eu acabei de postar que me soou uma vontade de poder contribuir aqui numa discursiva narrada. Eu poderia escrever, mas não tem a mesma intensidade. É o que se escuta muito, é o que eu escuto muito, né? Nas pessoas no qual eu assisto, na minha própria vida e nas pessoas que me cercam também. Essa relação de acreditar que a nossa vida terá uma profundidade diferente, um desenvolvimento diferente a partir do momento que aquele que a gente aponta como errado mudar. E eu estou falando não só da sátira da relação que ele coloca o pai, né? Mas muitas vezes no meu dia a dia eu escuto a relação da esposa falando do marido falando da esposa, dos pais falando dos filhos falando dos pais, no aspecto de uma conversão. A gente acredita, né, numa histeria coletiva, né, numa ideia coletiva, sistêmica, que quando o nosso ambiente desenvolver, quando as coisas acontecerem de uma maneira melhor que a gente acredita, o que a gente de fato acredita, o que é melhor, eu mudo, eu desenvolvo, eu tenho uma conversão do meu sentimento, do meu sofrimento, e uma coisa não tem nada a ver com a outra. A relação não é nem o conceito de ame a si antes do outro ou alguma coisa do tipo. Eu estou falando que essa sátira, ela colocou e que soou uma ideia analítica, foi o que você promove, o que você provoca, qual é a responsabilidade que você tem quando insistentemente você ainda acredita que para a tua mudança, para o seu desenvolvimento, aquele que provocou e que te atravessou como mal-estar precisa mudar. Porque a grande ilusão humana é acreditar que a minha vida só será diferente a partir do momento que o outro, que eu aponto, converterá. Doce ilusão. Porque isso não vai acontecer. Então não é sobre a mudança do outro, mas é o porquê que eu invisto insistentemente numa energia psíquica a essa necessidade da conversão da outra pessoa. Então, com todo esse rodeio, automaticamente, nós temos que ter um pouco de sabedoria, né? Nós temos que usar a nossa massa encefálica, nossa capacidade cognitiva de nós aprendermos de que tudo bem, aconteceu. Houve circunstâncias e situações e personagens que provocaram, de uma certa maneira, um mal-estar na nossa vida, na nossa repercussão do nosso enredo, mas o que eu preciso agora fazer com isso, e isso não é uma responsabilidade do outro, isso é uma responsabilidade sua. Então, ou seja, até quando você irá aí insistir em acreditar que você precisa fazer com que alguém converta e mude para que você então acredite, digo novamente a palavra acredite, que você também terá uma vida plena. Ou seja, percebeu que aquele pensamento se tornou persecutório, é persecutório na tua vida. É como se você vivesse sequestrado, né, diante daquilo. Pare, pense, para mais uma vez, olha, analisa e pergunte se a tua vida só é em função disso. Se você vive e se a sua história, em resumo, é apenas exclusivamente essa condição que você tanto fala, que você tanto angustia. Porque às vezes você pode estar deixando e abortando a tua vida de lado para você insistir realmente numa coisa que não tem o que ser feita, porque não terá uma melhoria naquilo. Então prestem bastante atenção no que vocês fazem. Eu falo dessa seguinte maneira eu ia colocar.
porque nós fugimos da gente com muita facilidade. Nós fugimos da gente com facilidade. É um ato que nós chamamos de sabotagem. A gente se sabota o tempo todo. E acreditamos que a nossa forma, a nossa felicidade só vai acontecer a partir do momento que os nossos fantasmas, né, pagarão e terão que pagar um preço árduo para que sejamos felizes. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque não é por aí. Não é essa relação. A mudança, matar o assassino não vai mudar. Então, simbolicamente, o que eu estava dizendo no último Stories é que matar simbolicamente, né? Matar o assassino não vai mudar nada, não vai trazer paz. Então, ou seja, vou deixar um critério de pensamento e reflexão aqui. Até que ponto o que é teu daquilo que você tanto se queixa, que você tanto se angustia quando você aponta o outro? Porque o outro consegue te atravessar dessa maneira ao ponto de você se sentir sequestrado ou sequestrada diante a isso. O que esse enredo está querendo dizer sobre você e que nunca foi sobre o outro, mas sim sobre você? Na psicanálise a gente entende que nós só conseguimos converter e mudar as nossas angústias, né? Os nossos sintomas, quando a gente cansa demais de pensar sobre aquilo, daquela maneira. Então, canse um pouco, canse um pouco daquilo que você tanto angustia. Temos outras maneiras, temos outras formas de encarar a vida. A tua vida, a tua história, o seu movimento de vivência, ele não está em função só disso que você acha que você precisa resolver. Tem outras coisas muito mais relevantes e importantes. E não estou aqui também para dizer que você não precise pensar ou se responsabilizar naquilo que dói, mas de você ser mais expansivo.